Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber com alegria muito grande. Estamos aí aprendendo esses negócios de, como que chama? Online, YouTuber. Falei que nós viramos YouTube agora, estamos no top. E o Upper Chamber está ficando violento agora. Nós trouxemos até um rockstar, como que chama? Rockstar e tudo mais. E estamos hoje com uma presença preciosa do Juninho Afran aqui. Seja bem-vindo, brother. Bênção demais. Obrigado, pastor. Obrigado. Alegria muito grande. Alegria é minha. O momento que a gente teve hoje ali com os pastores ali foi edificante, foi uma bênção. Então, para mim, hoje está sendo um dia maravilhoso. Está maravilhoso. Foi uma bênção, né, cara? O dia todo falando. Falei, a gente devia ter gravado o dia todo, né? Outra coisa. Resolvemos todos os problemas da igreja. Na mesa, no carro, em todo lugar. Mas eu acho que quando tá no nosso coração, né? Quando aquilo brota naturalmente, é uma coisa tão divina, tão abençoadora. Gostosa, né? Foi gostoso hoje, né? Comer com leve. Leve. Foi leve. E a gente tá aqui com o Valtinho ali gravando a gente. Até a Aleph tá aqui, olha. Eles vieram para checar a nossa teologia. Sua esposa tá lá fora. Também, se ela vê alguma coisa, ela já fala, não é essa data. É essa data, você esqueceu. Ah, entendi. As esposas normalmente lembram as datas certas que a gente esquece, né? Ou quando a gente tá falando errado, ela fica com o dedinho assim, ó. Não, chega. Não. Mas que bênção, cara. Glória a Deus. Estou tão feliz de você descobrir que você está aqui perto, 1h30 daqui, né? Uma hora e meia. Deus nos coloca como vizinhos, né? Que bênção, né? Isso é um presente de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E muita gente não sabia, mas a gente já tinha se esbarrado, né, pastor? Obviamente. Verdade. Mas foi a primeira vez que a gente teve um tempo juntos de mesa. Né? Que bênção. De verdade. E eu falei com o Valtinho, eu falei, o Juninho tá vindo aqui para me ensinar ele como tocar adoração com 2 notas. Eu vou ensinar ele como cantar uma música com 2 notas só. Porque você não sabe, provavelmente. Me disse, você não sabe. Não. Eu sei música de adoração. Ficar 1 hora com 2 notas só da geração. Não, mas dá pra gente, a gente pode pôr umas notinhas a mais também, né? Pode pôr umas notinhas no meio das duas, invento tanto. Ah, que bom, glória a Deus. Bênção demais. Então, vamos falar um pouquinho? O que está no seu coração? O que está queimando no seu coração esses dias? Olha, pastor, eu sou uma pessoa que eu nasci em berço cristão, né? Minha mãe era missionária, uma missionária urbana, né? Ela não ia para fora do estado, mas dentro do interior de São Paulo, ela fazia ali onde Deus mandava. Inclusive, a cidade onde eu morava antes de vir para cá, Arujá, a igreja que nasceu na casa do meu primo, que depois se converteu, se tornou pastor da igreja. Era uma filial não, né? Uma unidade, né, da Pentecostal da Bíblia do Brasil. Então, eu desde pequenininho, eu sempre conheci Jesus, não apenas de ouvir falar, né, mas eu vi o que acontecia, né? Eu vi um Jesus real, um Jesus verdadeiro, um Jesus que falava. Eu vi os milagres, não apenas que estavam escritos na Bíblia, mas eu vi eles acontecendo ali na minha frente. Então eu sabia que Jesus era o mesmo que fez, faz e vai continuar fazendo. Mas também, eu acho que como todo processo, teve um momento da minha vida que eu descobri que eu precisava conhecer não apenas o Jesus da minha mãe, mas o meu Jesus. Porque quando Jesus levou minha mãe, caiu meu mundo, né? Desabou o meu universo. Você tinha quantos anos, mais ou menos? De 15 anos. 16 para 16 anos. E ali eu tinha a oportunidade de... Literalmente, eu era filho de um casamento separado. Meu pai está com Jesus hoje, glória a Deus. Mas meu pai fez muita coisa errada. Largou minha mãe. E ele foi muito ausente. Então, é aquela expressão que muita gente fala, né? Filho, é órfão de pai vivo, né? Meu pai foi se aproximar de mim praticamente depois de casado, né? E esse processo todo da minha vida, quando eu perdi minha mãe ali, eu tive aquela famosa decisão. Ou literalmente eu vou pro mundo, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Literalmente, mete pé na jaca. Mas ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele não se desviará dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo aquilo que eu aprendi com a minha mãe, a palavra de Deus, ela começou a queimar no meu coração.
E aí eu falei, Senhor, igual Pedro falou, Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E foi o momento que eu me aproximei de Jesus e comecei a ter experiências. E é aquilo que eu sempre digo, né? É uma frase até que a gente sempre brincou dentro do G3, Voltão, tudo. Deus não tem neto, né? Ele tem filho, né? Deus tem filho. Verdade. Filho de crente não é crentinho, né? Às vezes é cretininho, né? Mas, e aí foi nesse momento que eu também tive esse posicionamento com Jesus. E de lá pra cá, Uau. não posso ficar sem ele nem um minuto. Glória a Deus. E música na sua vida? Como que ela começou a se tornar parte da sua vida? 13 anos eu comecei a tocar violão clássico. Mas assim, meu primo Maurício, que faleceu esse ano, tá com Jesus também, pessoa querida, ele era guitarrista, então eu tinha a influência dele, tocava na igreja, tocou no Pastor Olavo, tocou no Tio Cássio também, e eu já tinha essa, vamos dizer assim, essa figura, né, pra copiar. Olha que legal. Tudo bem que ele não deixava eu colocar a mão na guitarra dele, né? Não deixava? Não. Na verdade, eu acho que eu não era um menino muito bonzinho, assim, né? Porque acabava o culto, ninguém deixava eu colocar a mão em nada. Não deixava eu chegar perto da bateria, do violão. É mesmo? Talvez eu fosse um pouquinho terrível. Eu confesso, né? Mas, viu, gente? Se vocês... líderes aí da igreja, deixa a meninada fazer tocar. Um blém pelo menos, né? Senão... Eu lembro que eu cresci na igreja, a gente tinha que, Deus me perdoa, tenho que confessar, né? A gente ia comer a ceia, cara, e não podia na época, né? Sobrava a ceia, a gente ia lá comer a ceia escondido. Eu fazia a mesma coisa. Que a gente não podia, né? Eu falava, mas eu quero provar um pedacinho. Aquele pão parecia que era maravilhoso, velho. Minha avó não... Se ela descobrisse, a gente tava frito. Eu fazia a mesma coisa. E aí eu sempre queria lá tocar um pouquinho do violão, né? Nem que fosse pra fazer blém, fazer tum na bateria, tá tudo certo. E não deixava. Mas eu sei que eu comecei a tocar flauta, minha mãe me deu uma flauta. Rapaz, E aí a minha mãe fazia alguns trabalhos no interior de São Paulo, então... Ela saía de São Paulo, junto com a minha tia, a mãe do Walter. Elas iam para Arujá, para Ribeirão Pires, que também tem outra igreja. Então eu ia tocando flauta na ida, tocando flauta na volta. Minha mãe, tadinha, era uma santa para ficar ouvindo aquela flauta o dia inteiro. E aí eu gostava da música. E foi quando eu ganhei um violão. Com uns 11 anos de idade, comecei a tentar achar os sons. 13 anos minha mãe me colocou para fazer violão clássico. E aí começou a minha paixão pelas 6 cordas. Uau. De lá pra cá, não parei mais. E como que Oficina G3 nasceu com você? Nasci em 87, na igreja do Tio Cássio. Uma igreja que tinha um DNA evangelístico, DNA de ir atrás daquela galera que ninguém queria. Daquela galera que muitas vezes as pessoas teriam... talvez até o amor, mas não tinham nem a estratégia de como chegar, sabe? Porque eu também acho que muita gente fala assim, igreja preconceituosa. Não, meu irmão. Não sei de que igreja que você está falando. Pode ser que tenha alguma preconceituosa, pode. Mas as igrejas que eu convivi, as igrejas que eu vivi, eram igrejas que amavam e iam atrás. Iam atrás, não fechava a porta. Falava assim, não, você tá cheio de problemas, eu não quero você. Não, ao contrário, meu irmão, vem aqui, ó. Vem andar com a gente. Vamos aprender junto pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos transformar, vai nos purificar. Sim. Como Jesus falou, né? Pela palavra estáis limpos. E eu lembro que a igreja do Tio Cássio, naquela época, fazia trabalho com hippie, com a galera muito doida, às vezes, assim, a galera... O baterista da igreja era um ex-hippie, morava dentro de uma Kombi. Uau! Então, a galera, assim, drogas era uma coisa, assim, nossa... pessoal, e droga a gente sabe que é uma coisa assim demoníaca demais. O pessoal não entende as sequelas, o quanto isso é perigoso. Muitas pessoas entram e a vida inteira tem recaídas, ficam lutando contra isso o resto da vida. Então eu sou grato a Deus, porque o cara pode estar fumando um baseado do meu lado, não vai acontecer, não acontece nada. Eu tenho um amigo que ele fala, cara, eu preciso sair de perto. Porque começa a salivar até a boca. Uau. Eu tenho um amigo que fumou muitos anos. Meu pai mesmo, ele fumou muitos anos e parou, antes, né? Ele parou e ele mesmo falava pra mim, filho, às vezes eu tô perto de alguém fumante e me dá gosto, me dá vontade. Uau.
Então, graças a Deus que eu não abri algumas caixas de Pandora. É verdade. Sabe? E aí o tio Cássio ia atrás dessa galera. Essa galera que às vezes tinham várias recaídas, que às vezes a família não queria. O tio Cássio fazia trabalho na Indianópolis, que era uma rua ali, que era ponto de prostituição. Então, a gente ia lá, nossa, era uma igreja que amava. E trazia para perto, uma igreja que mostrava o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que restaura. E o G3 nasceu aí. Uau, interessante que eu acho que eu tava um dia desses conversando com o Cote, a gente até gravou um podcast com ele, a gente tava falando porque nós somos de Belo Horizonte, né? E naquela década, era a década que a gente vivia na rua, né, cara? A igreja vivia na rua. Na rua. Era FEBEM, era sexta-feira, o violão na mão tocando na rua, era quinta-feira, feira hippie tocando. Parece que a igreja tinha no sangue missões urbanas. Tava no DNA, né? Tava no nosso DNA. A gente vivia, o nosso point, a nossa emoção era sair pra rua, né, cara? Igual doido, vamos sair sexta-feira, vamos procurar alguém pra gente pregar. E era bem isso mesmo, né? Bem isso, a gente saía. Eu lembro que quando a minha esposa, a Viviane, ela morava em São José dos Campos, então eu pegava ônibus 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Eu entrava no ônibus e falava assim, eita, quero falar do amor de Deus. Eu sempre brinco, né? Que tem, não tem aquele grupo radical chamado xiita, né? Não tem? Eu falo que tem crente chato. Chato. Que ele quer fazer o cara fazer o cara engolir Jesus. Não é assim que funciona. Primeiro que Jesus não precisa disso, meu irmão. Jesus, eu sempre digo assim, Jesus é tão maravilhoso, e o homem sem Jesus é igual um peixe sem água. Então, ele tá lá, ele acha que ele tá bem, mas o dia que ele tem um encontro com Jesus, ele fala, rapaz, eu precisava disso, eu não sabia. Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta, não é um convencimento. E quantas vezes eu tive experiências tão bonitas com Deus, de sentar do lado de pessoas e Deus me dava às vezes uma palavra. E aquela pessoa falava assim, cara, me fala mais desse Jesus. Eu quero conhecer mais desse Jesus. Então, o G3 nasceu nesse ambiente de evangelismo. Por isso que nós tínhamos um chamado. A gente era... nós éramos uma banda que tinha como foco e letras evangelísticas para falar para as pessoas, cara, viver com Jesus é a experiência mais incrível que um homem pode ter. Ele tem palavras de vida eterna. O homem pode ter sonhos, mas esses sonhos, em algum momento, eles vão literalmente ou ser alcançados ou vão se tornar em desilusões, né? Mas, cara, Jesus não. Jesus é real. A experiência com ele é real. Então, assim nasceu o G3. Então foi década de 80 para 90, né? Foi final de 80, começo de 90. Uau. 87. Final de 87. E foi uma coisa louca, né? Que influenciou a vida, tocou a nação de uma forma tão violenta, né? Deus usou vocês de uma forma tão forte para tocar uma geração, né, velho? Eu acho, pastor, que Deus... eu tô até estudando esses dias agora, esses tempos... sobre os avivalistas, né? Até ganhei um livro muito legal do Subirá, né? Do pastor Luciano Subirá. Nossa, experiências profundas, não lembro agora, mas que falam sobre vários avivalistas e tal. E é uma coisa interessante, né? O mover de Deus, ele não é mais ou menos como uma onda, né? Ela vem assim, mas ela não é exatamente uma linha reta. Se a gente olhar a praia, a onda vem aqui, mas às vezes tem uma que vem um pouquinho pro canto, outra que vem pra cá, mas ela tá indo. Ela tá indo. E às vezes eu vejo, por exemplo, o que aconteceu em BH com vocês. Deus usou vocês ali na adoração, foi uma coisa... O céu descia. Eu sei que muito do que aconteceu começou no norte também, mas ali em São Paulo era muito da coisa do evangelismo. Sim. Né? De pessoas indo à frente, tirando revólver, jogando drogas. Era uma confissão que ninguém tava... A pessoa vinha e se derramava na presença de Deus. Ela falava, eu quero esse Jesus. Eu quero uma mudança de vida. Então eu vejo que a gente viveu ali... uma continuidade, uma continuidade. Eu entendo isso. É uma continuidade. Uma das coisas que o Senhor me deu entendimento há algum tempo, se faz sentido. Falando especificamente sobre Belo Horizonte, porque a gente recebeu como é que fala? Um pouco dessa onda, porque a gente via nas ruas evangelismo. O Senhor falou, Júlio, a raiz
de Belo Horizonte não é a música de adoração, mas é o amor que vocês tinham por missões urbanas e missões. Então essa é a raiz. Dessa raiz surgiu outra onda. Mas é o que você está falando, a onda vai dando continuidade, Vai né, dando cara? continuidade. Não tem nem como se apontar, não foi isso aqui, ou foi isso aqui. É como se o Espírito Santo começa a mover a coisa e vai trazendo, né? E a multiforme graça de Deus, né? Verdade. Às vezes a gente quer enquadrar Deus, a gente roteiriza Deus. Eu acho que o maior erro que a gente pode cometer como igreja é roteirizar Deus. Verdade. O Romanos 11, né? A profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. A gente às vezes quer... É o pólen aqui da Flórida. Mas a gente às vezes tem essa tendência de querer controlar, no fundo, porque é controle, né? Quando a gente quer roteirizar é porque a gente quer controlar. E Deus não faz do jeito que a gente quer. É verdade. Que bom que ele sempre faz infinitamente mais, né? Como dizia nosso amigo Azaf. Azaf, infinitamente mais, é verdade. E uma das coisas legais que eu lembro, Dendu, que ele sempre falava isso. Quer uma água? Eu queria uma aguinha. Pra quem não sabe, a Flórida, né, gente? O pastor tá aqui há mais tempo que eu, mas aqui tem um pólen. Tem. É a época, né, que começa a primavera, começa lá o pólen, você vai... A garganta vai pro vinagre, né? Verdade, o olho começa a coçar, aí no nariz. norte do país, que agora é a neve tá saindo, aí começa como é que fala? A época da primavera, que começou essa semana, né? Começa a primavera, e aí o pólen é assustador, velho. Tem que tomar antialérgico e tudo mais. Mas o Dendu, que ele fala uma coisa, eu lembro uma vez que ele falou comigo, Judson, todos os moveres na minha época, eu participei. Eu tipo assim, eu tava dentro, eu consegui, como é que se diz, experimentar e desfrutar, né? Ele falou, mas o segredo é você ter coragem de certa forma, desconstruir. Você tem que ter humildade suficiente para reconhecer o que outra geração está trazendo. Reconhecer o que a outra geração fez, mas ao mesmo tempo reconhecer o que a outra geração está fazendo e sentar para ouvir a próxima geração. Eu acho que é um dos maiores segredos, né, Juninho? Para a gente, essa conexão dessas gerações, que eu acho que a gente estava conversando um pouco no carro, eu acho que o Espírito Santo está fazendo isso, né, cara? E eu falo para Jesus, hein? Senhor, eu não quero ficar de fora de nenhuma. Exato. Eu falo uma coisa. Eu quero estar em todas. Eu quero estar em todas. E se depender de mim, eu nunca quero que a próxima geração pegue o bastão no chão. Pelo contrário, eu quero estar do lado. E a hora que eu já não aguentar mais, mano, vai lá, pega e vai daqui pra frente. Exatamente. Você não precisa começar de novo. Eu vi uma palavra da Cindy Jacob que eu achei tão lindo. Sobe no meu ombro. Sobe no meu ombro. Sobe no meu ombro. Você não precisa estar do chão, já vem por aqui, ó. Vem por aqui. Porque todo mundo tá correndo pro mesmo lugar, é reino, não importa. Sobe aqui e vai. O que eu puder te alavancar, você vai. E no final da corrida, todos sobem no pódio juntos. Interessante, né? Corrida de bastão é fascinante, porque eles sobem no pódio juntos. Os vencedores... aquele que passa o bastão, ele corre por um tempo junto com o outro, daí a pouco eles começam, ele para, mas ele fica do lado torcendo, porque na hora do final da corrida aquela equipe sobe junto no pódio. E eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que a gente está nesse tempo, Juninho, não sei se faz sentido, mas eu creio que essa questão das gerações é uma chave para esse próximo tempo, onde tem uma geração muito preciosa, que precisa de paternidade, não de controle, né, mas de líderes que falam que eu acredito em você, que olhem nos olhos, né, e que falam, cara, eu tô com você, eu vou te ajudar, eu vou te servir, porque eu sei que você não está competindo comigo, mas eu quero dizer para você, a gente está aqui para te servir e para te incendiar e para ser transparente. Eu acho que até isso ser transparente até mesmo nas nossas mazelas. Sim, porque as nossas mazelas e os nossos erros, porque é sempre assim, né? Tinha um cara, Darryl Miller, ele falava uma coisa interessante. Toda geração, ela enxerga, toda a próxima geração enxerga os blind spots, os lugares cegos da geração passada, né? Sim. E é verdade. A próxima geração, ela enxerga, fala, nossa, a geração do Judson é bênção, mas eles erraram nisso, nisso, nisso. E eu acho que uma geração amadurecida é uma geração que não tem medo de falar, sabe uma coisa, a gente errou mesmo. Mas, por favor, não faz o que a gente fez. Não erra do jeito que a gente errou. Mas a gente está aqui, agora pega os nossos acertos
e aperfeiçoa e continua, porque a gente está aqui com você. Eu acho que gerações amadurecidas é o que o Senhor está esperando nesses dias, né? Eu creio, inclusive a Bíblia nos mostra isso, né? Porque Davi, homem segundo o coração de Deus, tá lá descrito com riqueza de detalhes seus pecados. É verdade. A gente tem que olhar e aquilo que a gente até estava conversando, né? Isso. A gente tem que andar com gente que manca. Exatamente. Que é igual o Jacó. Não o Jacó que era o usurpador, o Jacó mentiroso. Não. É o que já teve um encontro com Jesus. É o que já teve ali uma transformação de vida. Ele manca. Todo mundo olha de longe e manca por quê? Sabe por que manca. É verdade. Mas esse é o cara confiável. É o cara confiável. Ele aprendeu a lição. Esse aprendeu a lição. E eu concordo. Eu concordo plenamente. A gente não tem que... Aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes as pessoas perguntam, Juninho, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria muita coisa? Muitas coisas. Muitas coisas. Até mesmo a nossa atividade, né? Os nossos excessos de atividade. Minha família, graças a Deus, ela tá inteira, tá tudo bem. Vou fazer 32 anos de casado, 2 filhos, os 2 estão bem com Jesus, estão comigo. Mas, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria dado mais tempo ainda para eles. Talvez muitos aniversários que a gente passou viajando. É aquilo que Deus falou para você, né? Quando Deus falou, né? Aquela experiência muito... Eu não pedi isso para você, né? Você que fez. Você que fez. Então isso a gente pode ensinar. Fala assim, vem aqui, deixa eu te explicar. Eu sei que o sistema quer te levar. Vai, vamos. Não precisa. Não precisa, não. Tu tem... Eclesiastes tem 3. Há tempo para tudo. E tem tempo que você tem que estar com a tua família, tem que estar com os teus, tem que gastar com a sua esposa. Aí eu acho que é uma loucura até no meio do... A gente sabe, no gospel de adoração, de música e de tudo mais, há uma pressão para resultado e existem pessoas que falam, você tem que fazer, senão seu tempo passa. Em outras palavras, se você não correr, você tem que aproveitar a sua onda, porque senão você perde. E aí a pessoa sai igual doido, quebrando princípios, abandonando a família. Daí a pouco ele chega lá, todo arrebentado. E aí, não, eu tinha que aproveitar o meu tempo, senão passava. Eu não creio que é assim. Eu não creio e eu posso dizer que eu tenho como validar isso. A gente tem 87. Quantos anos? 87. Ixi, a calculada. O Valtinho que resolve o nosso problema. Calcula aí, Valtinho, pra gente. 37. Pra 2000? 37, né? Então eu não tô tão ruim assim de conta. 37 anos que a gente faz a mesma coisa. Então eu acho que quando a gente busca a vontade do Senhor e tenta... Não que a gente não tenha falhado, eu acho que a gente falhou muito nessa hiperatividade, porque a gente também muitas vezes é engolido por esse pensamento do resultado. E eu acho sim que você não precisa ficar parado. Não é isso. Mas tomar cuidado com os excessos, porque os excessos, a sociedade vai ficar o tempo todo assim, ó, cara, você precisa fazer. Inclusive o Davi Lago, eu achei muito legal, que ele tá até com algumas... um livro, se não me engano, falando sobre ansiedade, tá fazendo vários podcasts sobre isso. E é um mal dessa geração, desse século, né? A gente fica ansioso. E uma das coisas que traz muita ansiedade é justamente o resultado. Eu preciso trazer resultado. Meu Deus, eu não tô crescendo em números de seguidores. Eu não tô trazendo tal, eu não tô enriquecendo do jeito que eu achei que deveria enriquecer. Então a gente acaba criando fantasmas e a gente vive correndo atrás de muitas coisas, de coisas que talvez a gente não vá alcançar, gente. Verdade. É duro falar uma coisa dessa, mas é verdade. Tem coisas que... será que algum dia eu vou ter 5 milhões de seguidores? Talvez não, meu irmão. Talvez não. E aí a pergunta que eu faço é... O que você vai fazer se isso não acontecer? E a gente tem um medo do cancel, né? Como que é? De cancelar, né? Sim. Né? Jesus, coitado, foi cancelado num dia só, 3 mil seguidores. E ele ainda vira pros 12 que sobraram e fala, vocês também não querem me largar, não? Como é que foi. Meu pai? E na repescagem ainda deixaram de seguir ele pra seguir um ladrão. Seguiu o ladrão, meu pai, misericórdia. Aí a coisa é feia. Não? É verdade. Vocês vão dar o like pra Jesus, pra Barrabás? Barrabás tinha muito seguidor naquele dia, o Instagram do Barrabás bombou
bombou, né? Bombou. Mas aí entra uma das coisas que para mim foi o que sempre Deus trabalhou no meu coração. Eu sempre penso, Samuel entrando na casa de Jessé e Eliabe estava lá. E Samuel, um homem de Deus, fala, certamente está perante o Senhor, o seu escolhido. E o pai fala, não atentais para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque vocês olham a aparência, eu porém olho o coração. Naquele dia, eu até... Tem uma palavra que eu falo que é assim, né? Jessé, todo mundo seguia Eliabe. E Deus também seguia Eliabe. Mas Deus não dava like para Eliabe. É verdade. Uau. Porque as atitudes de Eliabe não eram boas. Uau. Ele não dava like. Agora, Davi, nem Jessé seguia. Verdade. Nem Jessé seguia ele no Instagram. Por quê? Quando Samuel pergunta, você não tem mais nenhum filho? Samuel tem que perguntar se tinha mais um filho. Ah, tem mais um lá no pasto. Ninguém seguia o homem. Uau. Mas Deus seguia e dava o like nele. Dava o like, é violento, né, velho? Isso é muito bom, isso é bom. Então, eu tenho uma coisa pra mim que é o seguinte. Quem que a gente quer agradar? Verdade. Quem que a gente quer ter o like? Do homem ou de Deus? Porque em algum momento, a gente não vai conseguir agradar os dois. E muitas coisas, todo mundo vai estar lá. Mas às vezes as palavras vão ser tão duras, como você mesmo falou. E aí? Até para os discípulos, eu escandalizei vocês? Vocês também querem me largar? Vocês também querem vazar como os outros vazaram? Verdade. Violento. Aí é nessa hora que a gente pode falar como Pedro, Senhor. Para onde nós iremos e só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu pai, isso é violento. Então, o que eu quero mais é, como a gente estava conversando, eu acho que nós queremos, né, pastor, que a gente estava falando, eu quero ser bênção para uma geração, eu quero ensinar, eu quero que eles subam. Nos nossos ombros, né? E ensinar, inclusive, os nossos erros. Erramos aqui, fomos levados pelo sistema aqui, a gente se enganou aqui, mas aqui, ó, é o lugar onde você precisa estar. Exatamente. Esse é o lugar aqui, ó. Exatamente. É o melhor lugar para se estar. É verdade. Tem isso que você está falando, tem duas coisas que tá queimando no meu coração esses dias. Essa questão de diminuir e parar algumas vezes e fazer algumas vezes. Eu tenho pensado muito sobre Gênesis, quando Deus, toda vez que ele criava alguma coisa, foram 6 dias de criação. No final do dia ele parava e ele dizia, foi bom. No outro dia ele criou, falava, foi bom. Depois criou, falou, foi bom. E uma das coisas que eu acho que muitas vezes no ministério a gente não para e aí a gente perde. E por isso que dá uma ansiedade. Você não percebe que, uau, olha o que Deus fez. Uau, forte. Como é bom isso. Mas a gente sempre tem um outro projeto, tem a outra coisa, tem outro projeto, tem outra coisa. Então essa falta de parar para observar o que Deus está fazendo. A gente não curte. A gente não curte, a gente não diz, bom, e eu estava falando um dia desse, ainda bem que Deus parou para observar, porque senão só estaria um bando de marmanjo até hoje na terra, porque foi quando ele parou que ele falou, não é bom que o homem esteja só. Né? Se ele não parasse, ele não ia observar o que era bom e o que precisava mudar. Né? Então eu creio que o Senhor está nos ensinando a amadurecer nesse aspecto, né, cara? Pra gente aprender a parar, pra gente servir essa próxima geração, para cooperar com eles, falar, olha aqui, olha a nossa vida. A gente quer ser... Eu estava um dia desse num lugar e eu pensei... Você falou que você tem 32 anos de casado, eu e ele também vamos fazer 32 esse ano. E eu pensei assim, foi maravilhoso estar com esses meninos, esses irmãos. E depois que eu saí de lá, é uma geração que você vê que tem um fogo no coração deles. E aí depois eu voltei para casa e falei, eu tinha uma coisa que eu precisava ter falado com eles que eu não falei. Eu devia ter falado com eles, eu quero encontrar vocês daqui a 10 anos e vocês estarem com a mesma esposa. Uau. Eu acho que é um dos legados mais importantes que a gente pode deixar para essa geração. É a nossa integridade com a nossa casa, com os nossos filhos. Eles conhecem. Quem não conhece as canções que Deus te deu, né? Os arranjos que Deus te deu, mas aquele legado da sua casa que ninguém vê, né, cara? E eu queria que a gente pudesse dizer para ele, olha aqui, permanece com a mesma esposa. Abre mão disso, daquilo outro, mas permanece nessas coisas simples da sua casa, da sua família. Uma coisa que você falou hoje de manhã, eu queria que você repetisse, foi sobre o vinho, né?
como que é violento isso, né? Tem uma coisa nisso, né? Que você falou sobre os judeus, o que é mesmo? É que os judeus, eu ouvi uma história bonita que é assim, eu não tô me lembrando exatamente quem me contou isso. Talvez tenha sido até o Brunão, que ele vai muitas vezes para Israel, mas o judeu, o vinho que ele exporta, né, que ele vende, que é o vinho, o melhor que ele pode dar, é o vinho que em todo o processo de fermentação ele não perde a doçura. Então todo aquele vinho que não perde a doçura no processo, é esse que Deus manda para fora, que continua íntegro, é esse que ele envia. Uau. Mesmo que tá velho, mas não perdeu a doçura. Não perdeu a doçura. É esse que Deus vai usar. Existem algumas coisas que a gente precisa preservar, né, cara? Que é a nossa família. Nossa família. E você tá falando uma coisa que, assim, tá queimando meu coração, que é um texto que para mim é um texto muito forte, que é o de Gênesis 33, né? O 14, quando... A gente até comentou sobre isso, né? Quando Jacó vai se encontrar com Esaú, a Bíblia fala que ele se ajoelha 7 vezes, né? É a humilhação plena. Verdade. Humilhação plena. E quando Esaú vai lá e dá o beijo nele, tudo, ele fala, vamos comigo. Ele fala, então, talvez o velho Jacó iria. Mas agora é esse aqui que manca. Esse aqui agora que colocou as coisas no lugar, que sabe a verdadeira identidade. Tem um novo nome. Ele tem uma família para cuidar. E tem uma casa para cuidar. E tem o gado. E ele fala assim mesmo. E um dia sequer, se eu forçá-los um dia, eles podem vir a morrer. Vai lá que a gente se encontra. A gente se encontra lá. Então esse texto para mim, ele foi um divisor de águas, porque Deus falou muito comigo. Minha família é meu primeiro ministério. Então eu vou no ritmo deles. Eu vou do jeitinho que eles podem ir. Porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai chegar lá. Deus não vai exigir mais do que eu posso. Deus não vai... E isso é um zelo que às vezes eu vejo, e eu falo isso com muito zelo, com muito temor no meu coração, mas eu vejo muitas vezes dentro dos ministérios as pessoas forçando a casa deles. E vai perder. Vai perder. Ele é louco. Desculpa a expressão, mas louco. É a mesma palavra. Isso é loucura, é insanidade. Quando a gente não entende. Eu acho que o pior é que é tão doido que isso aqui até a gente está saindo um pouco do assunto, mas vamos lá. Chegamos lá. Às vezes eu estou aconselhando e conversando com liderança, e aí ele quer consertar o casamento porque ele tem medo de que, se o casamento estiver ruim, ele vai ter que sair do ministério. Ah, entendi. Então, o condicional não é o casamento, ou é seja, o ministério. Eu tenho que colocar minha família em ordem, senão eu vou ter que, tipo assim, ficar em disciplina, né? Porque se o meu casamento não tá ruim, eu não posso ser pastor. Então, nossos padrões, nossos valores estão confusos. E a gente não entende que a nossa família é um presente de Deus. O Senhor está falando, filho, eu estou te dando um presente, deixa de ser mané. Né? Sabe? Não é aquela coisa, você sai igual louco querendo viajar, fazer não sei o que lá mais, trazer resultado, e você acha que o Senhor não pediu você para fazer isso. Você não pediu para... Não sacrifica aqui. O sacrifício de tolo é quando você sacrifica aquilo que Deus não te mandou sacrificar. Quando você entrega aquilo que Deus te mandou lutar por aquilo. Eu acho que um dos textos a gente gravou, acho que foi semana passada, né? Um express message sobre aquele milagre de Jesus quando ele chegou na aldeia de Betsaida, e aí a Bíblia diz que tinha um cego e eles falaram, por favor, cura esse cego. Aí Jesus pegou ele pela mão, tirou ele para fora, e aí curou. É a única vez na Bíblia que Jesus cura por processo, e aí Jesus curou ele cuspindo nos olhos dele, e aí depois Jesus curou ele e falou, vai para sua casa. Ele falou, não, deixa eu voltar para a aldeia. Não, para a aldeia não, vai para sua casa. Porque lá provavelmente tem a sua esposa que tem anos que você não enxerga. Uau. Tem os seus filhos que tem anos que você não vê. Não volta para trás, não. Vai lá para você enxergar a sua esposa. Aquela sujeira que você deixou debaixo da cama, que tem tempo que você não vê, mas está lá. Você vai enxergar uma mulher lá agora, uma esposa lá agora na sua casa. Eu acho que o Espírito Santo tem falado, acho que, principalmente ministro de música, pastores, se a gente não pode ser exaustivo o suficiente para dizer, cuide da sua casa.
Eu creio, eu creio. E isso que você falou é uma verdade. Quando a gente inverte o valor, é igual quando algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, eu preciso viver em santidade porque eu ministro. Não. Exatamente. Não, meu irmão. Você tem que viver em santidade porque teu pai é santo. Você tem que ser santo porque teu pai é santo. Não porque você tem um ócio. Não porque você tem que cumprir uma agenda. Não porque você tá tendo que ministrar ou pregar. Não, meu irmão. Você tem que ser santo porque o teu pai é santo. Exatamente. E quando você inverte isso, muda tudo. Parece uma coisa tão semelhante, mas é totalmente diferente. Eu já vi isso muitas vezes. Infelizmente, eu vi isso acontecer. O cara, ele tinha um casamento que ele sustentava o casamento, ele lutava pelo casamento, não porque ele lutava pelo casamento, porque ele queria estar junto e bem com a esposa dele, mas porque ele ia perder a posição dele. A sua reputação. A sua reputação. Isso é doloroso. E adivinha o que aconteceu? Meu pai, isso é muito doloroso. Não tem como. É fundamento, é princípio. É verdade, é verdade. Então, eu sempre digo, eu falo, meu irmão... uma vez um rapaz falou isso pra mim, né? Eu falei assim... Ele falou, o que você acha, Juninho? Como é que eu tô fazendo certo? Eu falei, não, falta uma coisa pra você fazer. O que falta? Você parar. Como assim? Você tem que parar tudo, cara. Você tem que parar aí tudo e começar a pedir pra Deus abrir os teus olhos. Porque você é pobre e segue nu, meu irmão. Você tá achando que Deus tá preocupado com o que você tem pra gerar. Não, Ele tá preocupado com você, com a tua identidade, mano. Você não sabe quem você é. Uau. Você não sabe quem você é. Porque se você acha que Deus tá preocupado com a tua santidade porque você vai lá na frente pra cantar pra Ele, então você não sabe nada. Mano. Mas no geral as pessoas não gostam de ouvir isso. Dói, né? Dói. Principalmente hoje em dia, né? Que quando você fala em santidade, a santidade virou relativa. É relativo e legalismo, né? Legalismo. Isso é legalismo da sua parte. Ai, meu Deus. Onde é que tá escrito isso na Bíblia? Eu falo, não sei onde não tá escrito na tua. É verdade. Meu pai é assustador. E outra coisa também que assusta é quando o pessoal... Eu sento e falo assim, mas então, você leu aqui na Bíblia comigo? Li, mas eu penso diferente. Você me assusta. É o que Paulo falou para Timóteo, está acontecendo hoje, assim, de maneira latente. Na verdade, eu acho que sempre aconteceu, né? Os comichões nos ouvidos sempre existiram. É que hoje a internet deu voz para todas as pessoas que têm os comichões manifestarem as suas opiniões. Mas eu acho que sempre existiram. É verdade. Meu pai, glória a Deus. Mas não é brincadeira, não. Porque hoje, eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tenho sabe aquela palavra do citocômetro? Lembra dessa frase, citocômetro? O cara não tem citocômetro, né? Sim, eu lembro. Que é o cara se mancar, né? Eu penso assim, eu vejo uma mesa, vou dar um exemplo. Eu vejo uma mesa, juízes, advogados, só gente que sabe, discutindo lei e tal, e eu tô lá. Eu sou músico, eu posso ter uma noção do certo e do errado, mas aquilo ali pra mim é um conhecimento extremamente vago comparado com aquilo que eles estão falando. Aí imagina uma mesa, os caras discutindo e eu venho, gente, vocês dão licença? Eu acho que essa lei, não sei o que, tá tudo errado, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que não sei o que tá errado. Aí eu acho que a galera vai olhar pra mim e falar assim, cara, o que você tá falando não tem sentido algum. Porque pode até ser que por uma lógica, por uma coerência humana, eu até acerte alguma parte, vai? Uma porcentagem do que eu fale tenha coerência, mas uma grande parte também pode ser que eu tô falando grandes besteiras por falta de conhecimento. Hoje na internet, às vezes, é a mesma coisa. A gente vê, assim, um monte de teólogo de internet. Inclusive tem uns caras que são até seminaristas que falam cada absurdo, cada heresia, que eu falo, meu pai do céu, eles distorcem o texto e eles manipulam o texto para que aquilo se torne uma verdade para eles. Então, eu sempre digo assim, eu tenho mitocômetro, eu tenho citocômetro, né? Eu não vou ficar dando opinião e falando de coisas que eu não entendo. Não entendo. E hoje, por quê? Porque eu quero aprender. Eu quero ouvir quem sabe. Hoje o pessoal não sabe mais. Todo mundo quer dar opinião, todo mundo... Aí eu sempre lembro daquilo que a palavra fala, né? Até o tolo, quando se cala é tido como sábio. Verdade. Então, às vezes, eu acho que se a gente ouvisse mais e pensasse mais, e falasse de maneira mais assertiva, ia ser tudo mais construtivo, né? E aí entra aquele ponto, né? Que a internet, ela tem dois lados. Tem um lado muito bom, ela deu voz para quem precisava de voz e não tinha oportunidade.
Verdade. Isso é muito bom, é uma bênção de Deus. A gente vê líderes, pastores que estavam às vezes no anonimato, pessoas que carregam algo valiosíssimo e hoje elas podem e têm colocado isso para fora. Mas tem muita gente que misericórdia. Verdade. Perde a oportunidade de ficar calado. Então eu sempre penso assim, rapaz, se eu não sei, não entendo, eu vou pelo menos aprender. Eu vou ouvir, pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em mirar. Eu vou tentar aprender. Então, eu acho que a gente está vivendo essa época que a gente tem também a oportunidade de aprender muita coisa com gente boa na internet. Muita gente boa. Mas a gente também tem que aprender a discernir, porque agora a quantidade de material ruim que a gente tem... É muito lixo, né? Muito lixo. Eu acho que é um dos desafios, e por isso que eu creio, né? Que essa geração precisa... a gente estava falando isso no carro, né? Que tem 2 gerações, né? E elas precisam aprender a trabalhar juntos. Porque existe um discernimento, uma sabedoria que uma geração tem e uma força que a outra geração tem. Elas precisam aprender a não andar armado, mas falar, a gente precisa aprender, nos ajuda, senta com a gente, ou me fala o que Deus está te falando, vamos discernir juntos, vamos caminhar juntos. Eu acho que nessa próxima fase que a igreja está, não dá para trabalhar mais se não tiverem gerações amadurecidas que se aproximem e fala, sabe uma coisa, a gente precisa sentar e ouvir Deus, e ouvir um ao outro, e apresentar e pedir ao Senhor discernimento para andar nesses dias. Eu acho que é uma carência que está hoje, que nós não temos como continuar se a gente não amadurecer desse jeito. E juntos, né, pastor? E juntos. Ninguém faz nada sozinho. Não tem jeito. Melhor é serem 2. Olha aqui, eu sei que o nosso tempo está quase aqui, mas tem que fazer umas perguntas aqui. O Japa é o que faz toda a mídia da gente. Japa e Valtinho que nos resolve, senão eles vão me processar. Tem um tanto de pergunta aqui. Pode fazer as perguntas? Opa! Aqui, ó. Um músico cristão pode tocar no... Vamos ver o que você vai falar. Um músico cristão pode tocar no meio secular para ajudar seu sustento? Tem diferença entre ser um músico que ministra no altar do Senhor para um médico, advogado ou outra profissão? São 2 perguntas, né? Na verdade, eu entendi qual que é a ligação. Quer que eu responda essas 2 já? Responder as 2. Então tá bom. Esse é um dos assuntos mais antigos e controversos. Por quê? Porque tem uma linha de pessoas que elas são totalmente contra qualquer músico cristão fazer qualquer coisa que não seja dentro do meio cristão. E tem outras pessoas que defendem ferrenhamente, né? Que você pode fazer as 2 coisas. Eu sempre digo o seguinte, depende. Por que eu digo depende? Pelo seguinte, eu sempre falo que o músico, a profissão música, né? Ela não é diferente, por isso que ele falou isso na segunda pergunta. Não é diferente de ser um médico, de ser um cirurgião, né? E até uma vez um rapaz perguntou assim pra mim, Juninho, mas espera aí, tem diferença? O cara que é cirurgião, ele vai fazer assim, ó, antes de eu te operar, você é um cristão? Porque se você não for cristão, eu não vou te operar. Ele não faz isso, ele opera todo mundo. Exatamente. Então, eu digo assim, por que eu falo depende? Porque tem vários ramos da música cristã, da música que você pode atuar. Você pode ser um professor de música, você pode ser um músico de estúdio, você pode ser um produtor, você pode tocar com pessoas do secular, como o Matheus Assato faz. Matheus Assato é um amigo meu, né? E hoje ele tocou com Bruno Mars, que é o auge da música, né? Com Jessie J, com Tori Kelly. Tudo bem que a Tori é cristã. Mas o que eu sempre digo por que eu falo depende? Porque você tem que analisar muito bem o ambiente onde você está pisando. E eu falo isso não só para música, mas como qualquer profissão. Qualquer profissão. Tem empresas, e eu vou ser bem sincero aqui, sem filtro, tem empresas que não são cristãs, que o ambiente é extremamente bom, saudável. E tem empresas cristãs que é só a misericórdia do Senhor. É Sodoma e Gomorra. Isso eu tô falando de relatos de pessoas que já trabalharam em empresas que se diziam empresas cristãs, onde todo mundo era cristão, que, meu Deus do céu, que era o lugar onde o cara orava todo dia, falava, pai, me tira daqui, porque
o capeta tomava conta do negócio, literalmente. Adultério era a coisa mais comum do mundo, então todo mundo achando lindo, maravilhoso. Então, eu falo sempre assim, ó, você aconselha, Juninho? Não aconselho. Se você puder não estar dentro do meio musical secular, não esteja. Tem vários outros ramos. Agora, se Deus te deu uma direção... Eu acho que essa é a coisa, né? Exatamente. Agora, se Deus te deu uma direção, meu irmão, se você sabe quem você é, a tua identidade... Eu transito em todos os ambientes. Uhum. Eu estou em todos os ambientes. Mas eu tenho uma direção de Deus. Uhum. E eu sei quem eu sou em Jesus. Exatamente. Então, eu penso sempre assim, se Deus te deu uma direção, meu irmão, fique em paz. Faz o que Deus mandou você fazer. É igual Cornélio. Pedrão, vai lá na casa de Cornélio. Mas, mata e come. Não, mas é impuro, Senhor. Sim. É impuro. Vai lá, meu filho. Uhum. Faz o que eu estou mandando. E eu acho que, como um cristão, a gente precisa ter sabedoria. Uhum. Porque muitas vezes a gente escandaliza de maneira totalmente desnecessária, porque a gente demoniza algumas pessoas porque elas não estão indo à igreja, como Pedro estava demonizando Cornélio. É verdade. Porque era um gentil. Uhum. Só que aquele homem tinha alcançado o coração de Deus, porque o anjo fala o quê? As suas orações e as suas esmolas subiram ao coração de Deus. Muito bom. Então eu não posso tornar impuro aquilo que Deus quer trazer para ele. Então, se existe uma direção, é uma direção e ponto. Então, por isso que eu falo, esse é um assunto bem complexo, mas tudo depende de uma direção de Deus, de um posicionamento de Deus. Ao mesmo tempo, o que eu desaconselho? É o que eu sempre falo. É o cara que ele não sabe quem ele é. Todo torto na vida. Aí o cara vai andar onde tá mais torto ainda. Aí, meu irmão, aí você tá pedindo, né? Aí o cara não aguenta, não. Aí o cara vai cair mesmo. É o cara assim, o cara encharcado de gasolina. E aí, gente, eu posso ir ali do lado da fogueira? Ah, rapaz. Verdade. Tu vai virar churrasco. Outra pergunta aqui, ó. Essa aqui que o Valtinho mandou. Como um músico poderia servir em sua igreja local além de tocar? Não, músico, eu falo, músico não tem que trabalhar, não, ele só toca. Foi chamar. Qual que é a sua resposta? Ela aí vai. O que eu sempre digo é o seguinte: se você já frequentar o culto, você já tá fazendo muita coisa. Se não sair na hora da pregação. Se você não sair na hora da pregação, você já tá fazendo muita coisa. Essa aqui. Eu já fui líder de louvor de igreja há muitos anos. E era sempre a mesma briga, sempre. Acabava o culto, cadê o povo? Ou tava na salinha, ou tava lá fora trocando ideia. Meu irmão, você tem que ouvir a palavra do meu jeito. Que papo é esse? Eu já fiz meu papel. Que papel? Então, só cumprir como é que fala? Bater o cartão? Você pede o músico para citar a Bíblia e cita a frase de uma música. Então, como diz aquele versículo, cita... é verdade. Um dia desse eu estava num lugar, o cara falou, porque eu disse, eu falei, nossa, e o pior é que ele citou a música ainda, e essa parte da música é errada, não está na Bíblia. Eu já vi. O camarada citar eu não lembro agora qual que foi, mas era um conto popular, assim, uma frase popular, exatamente como diz a Bíblia, e citou um conto popular, e eu fiz assim, ai meu Deus do céu, misericórdia. Então é isso, gente, se você frequentar o culto, mesmo dia, isso é o importante. O dia que você não tá na escala, vai na igreja, viu, gente? É bom. É verdade. Vai lá, viu? É importante você estar na igreja, porque geralmente o cara vai pro culto no dia da escala e no outro não vai. No dia que tá na escala, ele ora e tenta não pecar no domingo. Não, e aí ele tenta ser santo porque ele tem que tocar. Eu tenho que tocar. Aí no resto da semana, tudo bem, Deus sabe de tudo. Rapaz, fazer uma oração com imposição de pé. Olha, vamos continuar aqui, tem mais coisas aqui. Ó, com outra pergunta, esse pessoal que tá mandando, né? Eu aqui, ó. Em todos esses anos de caminhada ministerial, acredito que em algum momento aconteceram situações que te fizeram desanimar e até pensar em desistir. O que você fez para permanecer firme no propósito, mesmo em meio das circunstâncias? Olha, sempre. A vida inteira. Todo dia. Todo dia tem alguma coisa, às vezes, que você fala assim, então, Senhor,
é aqui mesmo, vamos aí. Faz parte da vida. A reflexão faz parte da vida. O que eu acho é que existe uma diferença entre reflexão, que ela é saudável, e momentos depressivos, onde, ai meu Deus, eu vou largar tudo. Não, não é isso. É a mesma coisa, solidão e solitude. Você não tem que ficar sozinho, mas tem momentos que você tem que ter um tempo a sós. Isso é solitude. Você vai e... Onde é que a gente sempre resolve as coisas? Tempo com Deus. Não tem outro lugar. É ali, a minha vida inteira sempre foi esse o lugar onde eu sempre falei, paizinho, eu tô desanimado, eu tô chateado, eu tô triste, Senhor, eu não sei o que fazer, Pai, eu literalmente achei que o Senhor, inclusive acontece, Senhor, eu achei que realmente ali era uma porta que o Senhor tinha aberto para mim, mas não era. Era uma porta que eu abri. Me ajuda, Senhor. Então, é sempre o secreto com Deus. Busca teu Pai em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Verdade, é ali onde Ele vai te incendiar. É dali que você sai, sabe, revigorado, que você fala, vamos aí. Próximo round, que eu tô de pé. Eu não sei se você já eu tinha muito, falo isso muito, pessoal. Eu chegava às vezes em casa na segunda-feira, eu tinha que falar, não, vou cancelar tudo, não aguento mais nada, chega. E aí eu sento, começo a adorar, daí a pouco Jesus só fala, filho, eu te amo, é o suficiente, né? É o suficiente. Aí você fala, ok, tô pronto para mais um round. Tô pronto para mais uma... É a vida cristã, a vida cristã, é isso aí. É a vida cristã, isso é e isso aconteceu comigo, deixa eu ver quando. Hoje de manhã. Comigo também, hoje de manhã. Não, Jesus. Aleluia. É porque quando a gente acorda, isso que é legal. É legal a gente... É o manco, né? Verdade. Quando a gente acorda de manhã, a gente fala, pai, eu tenho tanta coisa para fazer. Como é que eu vou fazer tudo isso? Pai, não vai dar. E aí, Jesus? Verdade. Mas é tão bom que o Senhor, Ele nos sustenta. Nele a gente vive, sobrevive, se move, respira, é curado, é restaurado. É tudo nele. É verdade. É tudo nele. Parafraseando o apóstolo Paulo, é isso. Tudo nele. Nele a gente compõe, nele a gente chora. Nele a gente levanta de manhã. Uhul! Nele a gente levanta, Pai, tem misericórdia. É tudo nele. Tudo nele. Para ele e nele. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu Pai. Aleluia. Mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos ver qual pergunta é essa aqui. Isso aqui... Vamos ver o que você vai responder. Estou curioso. Vamos lá. Grava aí, gente. Qual a sua avaliação da música cristã nos dias atuais, em relação às décadas de 80, 90 até 2000? Melodia, harmonia e letra. Não sei se é complexa essa pergunta. Essa pergunta, assim, toda época nós acabamos seguindo tendências. Isso é normal, tá, gente? Isso não é um crime, né? Se você pegar anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, você vai ver que todas as décadas têm um DNA. Inclusive melódica e harmônica. Rítmica, harmonicamente falando, melodicamente falando, a gente acaba criando tendências e é natural, isso faz parte, né? E eu até entendo que... Acontece com você, às vezes, desculpa te cortar, mas você tá ouvindo uma música e você sabe de onde o cara foi influenciado? Opa, total. Principalmente quando nós temos uma vivência de épocas passadas, né? Porque a gente literalmente ouviu outras décadas, né? Então, muitas vezes você ouve e fala assim, ó, isso aqui tem uma raiz dos anos 70, né? Isso aqui é anos 80 total, né? Então... Eu acho que a música, ela tem essa transformação, essa mutação constante. Ela é o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro em movimento. E eu não vejo isso com maus olhos, tipo assim, está ruim agora, porque eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência de ser extremistas, né? Isso aqui era muito bom e isso aqui é muito ruim. E o ser humano tem uma característica, né? O ser humano, tem alguns estudos até que falam sobre isso, né? Que o homem, ele nasce numa época e
ele é meio que nasce e morre naquela época. Então ele até estica, puxa o elástico, mas daqui a pouco ele começa a voltar e fica no nostálgico. Então ele começa a curtir a música da época que ele era adolescente, começa a gostar até das roupas da época que ele era adolescente, então ele tem isso. Eu particularmente não sou assim, eu não gosto muito disso. Eu gosto de novidade, eu quero saber tudo que tem de novo. Mas, voltando à música... a música hoje, ela tem uma característica. Então vamos falar dentro da música na igreja, porque eu acho que essa é a pergunta, né? A música dentro da igreja. Ele deve estar falando especificamente do worship. O worship hoje é uma música harmonicamente mais simples. São 4 acordes, 5 acordes. Ritmicamente mais simples, ela não tem... Você não vai ver um worship com um compasso composto, né? Com... que alteras o tempo todo, contrapontos o tempo inteiro na música. Pode ter, eventualmente, acontecer, mas não é uma prática, né? Você não vai ver melodias com notas, a não ser... aí sim, acho que Black Music você vai ver alguns cantores assim... fazendo coisas incríveis, maravilhosas. Mas, no geral, são linhas melódicas mais, vamos dizer assim, mais dentro da harmona, né? Eu acho que é válido. Eu gosto de worship também. Eu também faço worship, eu ministro worship, eu não vejo problema nenhum. A única coisa que, na minha opinião, e não é uma crítica, é só uma observação, eu acho que Deus é muito criativo. A gente não precisa fechar em um quadradinho e falar assim, a música do pastor funcionou, então eu vou fazer igualzinha dele. A música do Morada funcionou, então eu vou fazer igualzinho do Morada. A música do G3 funcionou, eu vou fazer igualzinho a música do G3. Não, Deus é criativo. Então eu também posso buscar essa criatividade, eu posso buscar novos horizontes, novas tendências, misturar coisas. E é tão interessante que toda mudança, né, de DNA musical sempre é de mistura. É sempre aquilo que a gente absorveu de outras épocas, somado com essa época a gente mistura tudo e coloca. E detalhe, eu sempre falo isso, Deus, ele pode falar em músicas que tenham 4 palavras, como pode falar em músicas que seja Salmo 150. É verdade. Eu acho isso também. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes me deixa um pouco... me deixava um pouco triste. Hoje eu não fico mais. Mas é que às vezes você vai ouvir uma música e depois se ouve uma banda secular e aí você fala, olha, o arranjo é igualzinho daquele louvor que em outras palavras, fica assim, mas Deus, o Senhor é tão criativo. Será que o Senhor não pode dar criatividade para esse guitarrista ou para esse arranjista para fazer uma coisa, como é que fala, genuína, né? Que seja dele, que não seja copiada de alguém, né? Isso eu não sei se você pensa assim. Sim, também. Eu acho Deus que é criativo, Deus é criativo. Se você fecha a porta, fica com ele vai te dar algo novo. Eu acho isso. Vale lembrar, assim, né? Que a gente sempre acaba reproduzindo aquilo que a gente foi inspirado também. Até a nossa linguagem, né? Se a gente convive com alguém que tem uma construção na maneira de falar, a gente convivendo com essa pessoa, a gente acaba construindo frases como ela. É verdade. Então, essa vamos dizer assim, esse Ctrl-C, Ctrl-V, ele meio que é automático. Mas eu penso exatamente como você, Deus é criativo demais. E a gente se limitar não, mas a tendência sempre é essa. Senhor, qual que é a tua tendência? O que o Senhor quer fazer? É verdade. Agora, sobre a adoração, eu tô sentindo, não sei se eu tô doido, mas a gente tem sentido que tem vindo algo novo, assim, cara, muito... parece até que eu tô doido, mas eu sinto que as plataformas são lindas, maravilhosas, glória a Deus, aleluia, mas é como se eu tô na plataforma e falo, mas cadê? Eu devia estar aqui para ajudar o povo de Deus a adorar, mas eles estão aqui me ouvindo cantar. Então, tem momentos que a gente tem experimentado onde a voz dos ministros na plataforma são anuladas e só o corpo. Um dia desses a gente estava em um lugar no Brasil, do meio do povo, Juninho, o pessoal começou a cantar uma música que não estava nada a ver. E a adoração pegou aquela multidão e ficou um tempão adorando. Eu falei, meu pai, como que eu tô com saudade de ver isso, onde a igreja, na adoração, a igreja responde, não só a igreja é espectadora de um worship, né, que é o novo negócio que a gente fala, mas a igreja realmente
Eu acho que o sucesso do ministro de adoração é quando ele consegue fazer com que os olhos da noiva não estão nele, mas no noivo. E aí, de repente, a noiva não te enxerga mais na frente. Ela só enxerga o noivo e você é anulado. Esse é o sucesso do ministro de adoração, na minha opinião. Sim, não. E uma coisa interessante, um pastor falou uma coisa para mim e eu tenho observado isso, né? Tem várias igrejas, ministérios pequenos, com músicas tão lindas, tão lindas, tão lindas. Músicas, eu tenho escutado até coisas que fogem um pouco desse padrão que a gente tem hoje, sabe? Então, é aquilo que você falou. Tem algo novo. Tem algo novo acontecendo. E a gente tem que estar atento a isso. Do mesmo jeito que, por exemplo, o rock era muito comum. Hoje o rock, ele tá ainda, o ritmo, tá, ainda tá até dentro do worship, você vai encontrar células, rock, pop rock, você vai encontrar. Mas não no formato que a gente tinha. Do mesmo jeito que hoje, você vai continuar ainda tendo adoração, mas talvez em outros formatos. E a gente tem que estar atento a isso. E deixar Deus fazer. Porque Deus é Deus criativo. Deus, ele faz do jeito que ele quiser. É verdade. Eu gosto de novidades. Eu também gosto. Que venha. Eu gosto de ouvir os novos músicos, os ministros. Eu recebo muitas canções, às vezes, e eu ouço. Eu falo, eu quero ouvir. E você vê, tem muita coisa boa aí, né, cara? Muita. E não necessariamente linhas vocais, tipo... Nararirará, parararará. Não, às vezes pode ser... como um salmista. É uma carta ali pro Senhor. É uma carta de amor apaixonado. A gente não sabe. Às vezes pode ser um silêncio. Eu sempre falo isso, né? Que as músicas, muitas vezes, as pessoas não se preocupam com as pausas. Mas as pausas são tão importantes quanto o som. Exatamente. Inclusive o silêncio, ele valoriza o que vem depois. Então, tudo tem o seu momento, tem a sua hora. A gente sempre fala, menos é mais. Sim. Às vezes o cara quer tocar tudo que ele aprendeu em 5 anos numa música. É um erro que a gente comete com frequência. E a maturidade vai ensinando a gente, né? É verdade. Mais uma pergunta. Nosso tempo aqui, vamos ver. Como é que tá o tempo, Valtir? Olá. Mais uma pergunta? Deixa eu dar mais uma? Opa! Vamos lá. Ok. É possível algum ministério musical crescer de forma saudável sem estar ligado a uma igreja local e sem estar ligado a uma liderança pastoral? Olha, não tem como, na minha opinião, você não estar ligado à igreja local. Não tem como. Eu acredito na igreja. Eu amo a igreja, eu amo a noiva do Senhor. Não acredito que um ministério onde as pessoas que estão ali, se elas não estiverem se alimentando, elas podem até não ser da mesma igreja, porque às vezes isso é difícil. O próprio G3 aconteceu isso, né? Nós éramos da mesma igreja, mas depois de um certo tempo não teve como, né? Cada um casou, todo mundo vai morar longe um do outro. Por exemplo, eu e o Jean, a gente mora aqui nos Estados Unidos, né? Então, cada um tá o Jean mesmo está em Jacksonville, mas não tem como você não estar ligado à videira. Está ligado, não tem como. Porque senão, aí você pode até falar assim, mas não tem como mesmo? Tem, mas tem prazo de validade. O conflito é certo. Porque em algum momento, a gente não vai estar na mesma página. Em algum momento a gente vai ter choque. Em algum momento, e isso vai fazer parte, mesmo você estando na mesma igreja, mesmo porque tem horas que a gente pensa diferente, e também isso é natural, e isso é saudável, ferro afia ferro, né? Às vezes eu penso de um jeito, o outro pensa do outro, mas a gente vai lá, rapaz, não era nem no meu nem do teu, vamos entender o que a Bíblia fala, e às vezes a gente vai se alinhando, mas quando a gente está totalmente fora do corpo, não tem jeito. E sem alguém que fala na sua vida. Não tem como. Eu não creio numa pessoa que ela impunha um microfone, um instrumento, se ela não tiver um respaldo atrás, sabe? Aquilo ali fora, né? A gente sabe disso, né? Fora no que ela está se expondo espiritualmente, dos riscos que ela se expõe. Porque vai ver.
Vai ver. Tá na linha de frente, vai ver. Então, eu falo sempre assim, meu irmão, se você não estiver na igreja, não estiver ligado ao corpo, em primeiro lugar, você vai fazer não por amor. Você vai fazer só pelo serviço. E essa síndrome, duas perguntas eu vou fazer pra você, mas uma em cima dessa aí. Essa, não sei se é uma síndrome ou se é alguma coisa que a gente tem sempre alguém que está impedindo que eu seja feliz, ou seja, tem alguém impedindo o meu ministério, tem alguém que está me segurando, tem alguém que está me controlando, tem alguém que está... eu ouço isso muito, né? E aí ele fala, por isso que eu não posso estar na igreja, porque Deus me deu um chamado e eu tenho que estar rompendo e alguém está querendo me controlar. Como que você vê isso? Então, eu acho que essa é uma pergunta complexa e não tem como dar uma resposta simples. Mas eu acho que não tem como. É muito parecido com aquilo que a gente falou do ministério. Não tem como uma pessoa... Não existe ministério autônomo. É coletivo. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Não, é o Pai nosso. É o pão nosso. Não existe... dentro da coletividade, existe a singularidade. Ok. Mas a noiva é a coletividade. É o coletivo. Nós somos igreja quando estamos juntos. Então, quando alguém começa com esse discurso, e eu já ouvi muitas vezes, não, porque eu não me enquadro, porque... Meu irmão, você precisa avaliar bem o que você está falando, porque você está se colocando numa condição onde você tem a revelação divina. Você é o porta-voz onde de Deus, você é o porta-voz de Deus. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque possivelmente você está numa rota de destruição. Uma rota de colisão com algo que vai quebrar ele. Alguma coisa vai te pegar no meio do caminho. Porque não é assim que Deus se manifesta. Verdade. Não é. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes começa com um sentimento sincero e legítimo. Qual? Pai, o Senhor está me vendo, pai, eu não me dobrei como os outros, porque só sobrou eu. Menos, Elias. Calma, relaxa, Elias. Calma, Elias. Tem muitos, 7 mil que não se dobraram, Elias. Menos, relaxa. Então eu chamo de síndrome de Elias. Precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente começa com essa coisa, paizinho, o Senhor tá vendo a minha luta, só sobrou... Menos, Elias. Menos. Vai com calma. Todos se venderam e eu tô aqui. Menos. Tem muita gente séria. E é exatamente aquilo que a gente estava conversando hoje. Uma pessoa muda tudo. Uma pessoa. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Porque eu não posso tornar a minha experiência doutrina. Não posso. Eu diria assim, é um conhecimento empírico de algo que eu vi durante muitos e muitos anos. Mas todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas que se levantaram como detentores da revelação divina... Lá na frente a coisa deu mal. Todas. Porque todas elas sempre começaram com esse mesmo discurso e elas se desconectaram do corpo. E eu falo muito assim, Juninho, de que foge de gente que a mensagem dele é sempre falar do defeito do outro ministério. É fácil você crescer quando você fala do defeito do outro ministério, dos erros dos outros, da vidraça de vidro dos outros, né, que quebrou, que está rachada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aqueles que, quando ele abre a boca, ele só tem, ele consegue falar. E vou ser sincero, quando eu falo mal do ministério dos outros, ninguém vê as minhas falhas, porque eu tô falando, olha lá, gente, não olha para mim não, olha lá como que eles estão. E eu acho que é uma maturidade que Deus está trazendo para a igreja, né? Meu pai. Última pergunta pra gente terminar. Vamos lá, você tem que ir embora, vamos embora. Essa aqui. Existe necessidade de um músico na igreja ser interessado? Essa aqui, Existe necessidade de um músico na igreja ser interessado nas práticas de oração, leitura da palavra e jejum, por exemplo? Isso aí eu Você vai responder? Claro que não, né? Músico não precisa dessas coisas. Eu só diria o seguinte, é a mesma resposta que eu dou pros caras, né? Eu falo assim, então, meu irmão, quer dizer que você ora, você jejua e lê a Bíblia porque você toca na igreja? Rapaz, isso deveria ser a coisa mais natural para alguém que ama Jesus. Você respira, você tem que orar. Eu falo, meu irmão, não tem como. E não tá atrelado uma coisa com a outra. Aí cai naquilo que a gente falou. Eu tenho que me santificar, viver uma vida santa porque eu toco na igreja. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. E isso parece que não, mas infelizmente é o que rege a vida de muita gente. Essas pessoas são geralmente
os futuros desigrejados. É verdade. É o cara que nunca teve vínculo com a noiva. Ele nunca entendeu o Senhor. Ele nunca entendeu o que ele faz na casa do Senhor. Aí na hora que acontece, literalmente, alguém chega como Timóteo, que Paulo fala, Timóteo, chama a atenção do cara mesmo. Pode chamar. Aí quando você chama a atenção do cara, essas igrejas, esses pastores, e não sei o quê. Por quê? Porque na verdade nunca conheceu Jesus. Nunca teve uma intimidade com Jesus. Ou conhecia, ou é aquele lance, né? Tava lá por causa do quê? Por causa do serviço. Verdade. É só por causa do serviço. Eu sempre digo isso. Uma vez eu falei para um pessoal de uma banda, Jesus, Juninho, ore por mim, por nós aqui. Eu tava no acampamento, fui ministrar no acampamento. Por quê? Porque nós queremos evangelizar para as multidões, igual vocês. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus mandar você para uma igrejinha lá no sertão de 20 pessoas, onde a coisa que você vai... Aonde você vai menos colocar a mão é na guitarra e mais vai limpar, varrer chão, pregar, você vai continuar com essa vontade toda aí tua? Aí ele... Não sei. Eu falei, então, a primeira coisa que você precisa fazer é amar o Senhor. Porque quando você ama o Senhor, aí sim você apacenta a ovelha. Exatamente. Existe uma ordem. Você me ama, Pedro? Aí sim, o amor perfeito, o ágape. Então apacenta minhas ovelhas. Porque só quando a gente ama, que a gente aprende a amar o que o meu amado ama. Porque do jeito que você quer, você só tá querendo é que você seja amado. Você seja o cara, uau, todo mundo batendo palma pra você. E aí, meu irmão, não é assim que vai funcionar a coisa. Isso é muito bom. Não é assim que vai funcionar. Então eu falo assim, que todos nós, eu e você, eu até falei pra ele assim, eu e você, a gente tem que se examinar o tempo todo e falar, pai, quando eu levanto a mão, é verdade que eu tô fazendo? Realmente eu tô falando, pai, isso aqui não é pra mim, é pro Senhor. Ou mais do que isso, eu não preciso nem levantar minha mão, porque Deus conhece meu coração. É realmente pro Senhor? É isso. Uma coisa que às vezes eu pergunto, se você não está escalado para ministrar, você vai cantar na igreja? Se você não está escalado para ministrar, se você está no banco, você levanta a mão? Uau. Interessante isso, né? Você já parou para pensar, se você colocasse, até o Ministério de Dança, que às vezes eu falo, que tal colocar uma cortina e você dançar atrás da cortina onde ninguém está te vendo? Você dançaria para o Senhor com o mesmo afinco que você está fazendo na plataforma? Eu acho que essas coisas precisam aliar dentro do nosso coração, Precisam. né? E assim, como a gente falou de gerações, falando sobre oração e jejum, por exemplo, a gente tá, eu e minha esposa, a gente ora, jejua bastante. Praticamente essa semana toda, a gente tem jejuado, orado. Teve uma campanha de jejum na igreja, só oração e jejum. Não é pra ganhar carro, não é pra ganhar casa, porque o pessoal vai pra campanha na igreja assim, né? Vamos lá que Deus vai romper e vou ganhar dinheiro. Não, não é isso, não. É só pra ter intimidade com Deus. A gente, era todo dia 6 horas da manhã. 6 horas da manhã a gente fez jejum e ia na igreja orar como corpo, como igreja, 6 horas da manhã. Então ninguém precisa ver isso. Mas eu tô contando isso pra vocês, não pra dizer o Juninho é o cara, não, mas é pra incentivar vocês. Antes de ter o Juninho com a guitarra na mão, tem o Juninho, tem a família do Juninho, como tem o pastor Judson aqui, tem a gente lá na presença de Deus, no nosso quarto fechadinho, orando, e a gente tá contando isso pra vocês, é pra incentivar vocês. Para que vocês tenham vida de oração, para que vocês tenham vida, não aquilo que as pessoas veem. Volto a dizer, para terminar, é mais importante ter o like do Pai, você lá no pasto, conquistando o coração de Jesus, quando só as ovelhas estão te vendo, do que você ser o Eliabe, que todo mundo bate palma e acha você incrível, mas Deus mesmo fala assim, eu rejeitei. Verdade, meu Pai, isso é muito bom. Brother, a gente podia ficar mais uma hora falando. Nós vamos ter que marcar outro dia pra gente falar. A gente marca outro dia. Agora que nós estamos estamos pertinho, né? Bom demais. Que bênção, gente. Muito obrigado. Foi um dia maravilhoso. A gente tem muita coisa pra gente conversar ainda. Obrigado, viu? Bênção demais. Eu que agradeço, e eu quero dizer que a gente ama vocês. Nós amamos a Igreja de Jesus. Amém. Nós amamos essa geração de amamos. músicos, de ministros que Deus tem levantado. E nós temos grande expectativa. Eu sei que a gente conversando, a gente tem uma expectativa tão tremenda de como vocês vão abençoar, né, as nações da terra. E a gente quer servir de alguma forma. Amém. Né, e nós vamos marcar um outro dia para a gente estar junto aqui, fazendo Amém. Os nossos ombros estão aí. Nossos ombros estão aí.
Eu acho que é isso, né, cara? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Você pode abençoar esse pessoal que tá aí, ora por eles. Vamos orar. Esse pessoal. Senhor, nós oramos pela tua igreja, Pai. Amém, Jesus. A amada igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Jesus. Nós amamos, Senhor. Jesus. Ela é bonita, ela é perfeita. É verdade, Senhor. Ela está adornada, Senhor amado. Está esperando o seu noivo, Pai. Pai, nos ajuda a zelar por ela, Senhor amado. Como Finéias, Paizinho, que zelou, Senhor amado. E uma aliança eterna em Números 25 Amém, foi refeita ali, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor amado, a zelar pela tua casa, Senhor. Abençoa essa nova geração, Amém, Senhor. Que eles possam se apaixonar por ti, Senhor. Que mais do que olhar as multidões, eles possam olhar nos teus olhos, Amém, Paizinho. Jesus. Eles possam amar o Senhor e desejar a tua presença, Senhor. Pai, que tudo que eles fizerem, Senhor amado, como Paulo ensina, sejam para a tua glória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa-os, capacita-os. Senhor, nós precisamos, Senhor amado, de músicos, Pai. Nós precisamos de médicos, de engenheiros, Jesus. de pastores, de líderes. Nós precisamos de pessoas que queimem por ti, Senhor amado. De pessoas que façam, mas façam para a tua glória, Senhor Amém, amado. Jesus. Que sejam luz aonde estiverem, não apenas no domingo, mas na segunda, na terça e em qualquer lugar. Jesus. Que eles possam brilhar a tua luz. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pelo pastor Judson, por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que ele carrega, e que, Senhor, seja apenas o começo daquilo que o Senhor vai fazer na vida dele. Amém, e através Jesus. da vida dele. Obrigado por todas as pessoas que fazem parte deste ministério. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, brother, mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Bom demais. Gente, ó, não esquece de dar o like aí. Eu não esqueci. O YouTuber sabe esses trem tudo. Dá aí o like. Qualquer outra coisa. Assina no canal. Maravilha. Como é que diz aí? Bom demais, brother. Bom demais. Deus abençoe, gente. Um beijão.